Esse caso bizarro teve início lá na Espanha e hoje eu vou adiantar para vocês que as pronúncias dos nomes podem não estar totalmente corretas, porque a mulher envolvida nesse caso era russa, pessoal, e o homem era alemão. Então vocês já devem imaginar a dificuldade em encontrar a pronúncia correta para esses nomes, né? Mas enfim, vamos que vamos e eu já vou contar para vocês tudo o que aconteceu nesse caso. Mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Era dia 1º de abril do ano de 2016, quando a polícia de Mallorca recebeu uma chamada de emergência. Mallorca, pessoal, é uma das maiores ilhas localizadas no arquipélago das Ilhas Baleares, que ficam muito perto da costa leste da Espanha, no mar Mediterrâneo. É uma ilha com uma vida noturna bastante badalada e cheia de turistas em boa parte do ano. Embora não seja uma ilha tão grande assim, conta com uma população de pouco mais de 900 mil habitantes, todos muito bem acomodados, principalmente por conta das construções verticalizadas. Embora os idiomas oficiais sejam o espanhol e o catalão, os moradores mais antigos da ilha têm um idioma local chamado mallorquim. Mas todos conseguem facilmente se comunicar e a vida era bastante amigável e segura naquela região. Isso até chegarmos no dia 1º de abril de 2016, é claro. Bom, assim que os oficiais chegaram no endereço fornecido pela denunciante, encontraram uma cena bizarra pela frente. Assim que eles entraram na residência, eles deram de cara com uma mulher ao lado de um homem. O homem estava no chão e havia sangue por toda a parte. No chão, nos móveis, respingos nas paredes, enfim, uma bagunça generalizada. A mulher se identificou como Svetlana Batukova, de 46 anos de idade. Ela falava muito e muito rápido, com um sotaque bastante carregado. Ela explicou que o homem no chão se chamava Horst Hans Henkels, de 67 anos de idade. Por não ser espanhola, a Svetlana deu bastante trabalho para as autoridades entendê-la. E nada do que ela dizia fazia muito sentido. Ela falava um pouco de inglês, russo, francês, espanhol, tudo junto e misturado, mas ficou claro para os oficiais que inicialmente ela mencionou algo sobre alguns homens terem entrado na casa e agredido seu marido. Uma equipe médica foi encaminhada ao endereço e em poucos minutos chegou também a perícia técnica. Infelizmente, não havia nada que ninguém pudesse fazer porque o Sr. Horst já estava sem vida e havia uma grande dúvida no ar: o que realmente tinha acontecido com aquele homem? Após algumas análises preliminares, os peritos perceberam que a vítima estava com ferimentos profundos pelo corpo, sendo que muitos deles chegavam até os ossos. Haviam algumas cavidades cuja carne estava faltando. Era como se alguém tivesse arrancado mesmo até chegar no osso. Assim que perguntada sobre aqueles estranhos ferimentos, a Svetlana mudou totalmente o seu discurso e apresentou uma nova explicação. Ela começou a chorar e aos prantos contou que o seu cachorro, da raça American Staffordshire Bull Terrier, era muito apegado a ela e em um momento em que os dois estavam discutindo, o cão teria avançado ferozmente sobre o seu marido e o ataque teria resultado na morte do Horst. Ela defendeu o animal dizendo que ele não deveria ser castigado e nem nada do tipo, porque era um cão muito dócil e protetor e que só tinha seguido seu instinto natural de proteção. A verdade, pessoal, é que de fato os dois eram muito apegados mesmo.
Haviam diversas fotos no Facebook da tutora e seu cão em momentos de brincadeira e muito amor. Ela amava de verdade aquele cachorro e ele parecia mesmo retribuir todo o amor que recebia dela. Bom, como eu disse para vocês, a perícia técnica foi enviada ao local, foi declarado o óbito e o corpo foi encaminhado para autópsia. Quando os policiais chegaram na delegacia e digitaram o nome dos envolvidos, um grande alarde se iniciou na delegacia. Isso porque diversos oficiais se manifestaram e garantiram que se lembravam de ter atendido ocorrências de violência doméstica no endereço do casal. E de fato, gente, haviam diversos registros de ocorrência de violência envolvendo aquele endereço, sendo que muitas denúncias haviam sido feitas pela vizinhança e outras pela própria Svetlana ou até mesmo pelo Horst. E é evidente que àquela altura a notícia já havia caído na mídia e em poucas horas a cidade toda estava falando sobre o caso. Muitos moradores condenaram o animal e afirmaram que cães de raças como aquela não deveriam servir de companhia doméstica, por serem naturalmente agressivos e protetores. Mas, por outro lado, algumas pessoas não tinham acreditado muito na história contada pela mulher e ficaram se questionando qual seria de fato a participação do cachorro no falecimento da vítima. E vocês já devem imaginar quem mais ficou bastante receoso com aquela história, né? Pois é, a equipe da investigação da Polícia Metropolitana não ficou nada convencida daquela historinha e começou a investigar esse caso com mais rigor. Não havia muitas informações sobre a Svetlana não. O que se descobriu foi que ela nasceu em 1970 na terceira maior cidade da Rússia, um condado chamado Novosibirsk. Ela teve uma infância muito difícil, mas era uma jovem muito inteligente e mesmo não se dedicando muito aos estudos, sempre tirava boas notas no colégio. Ela sempre teve muita vontade de deixar sua cidade natal e por isso estudou diversos idiomas. E por conta de condições financeiras limitadas, ela utilizava aplicativos de chat online para conversar com pessoas de diferentes partes do mundo. A Svetlana passou por grandes decepções amorosas e depois de algum tempo começou a fazer o uso de entorpecentes. Ela era uma viciada confessa e seu círculo de amizades era composto por pessoas ligadas de alguma maneira ao manuseio de substâncias ilícitas. Foi no início do ano de 2014 que aconteceu o primeiro contato com um alemão chamado Horst Heinz Henkels, um homem nascido em 1950 nos arredores de Berlim. Essa primeira conversa aconteceu por um site de encontros e não demorou muito para que o primeiro encontro pessoal acontecesse. O Horst, pessoal, era um homem muito vivido e viajado. Ele adorava conhecer novas pessoas e gozava de ótima saúde aos seus 64 anos de idade. Ele tinha servido às forças militares da Alemanha por vários anos e tinha também investimentos em imóveis e títulos públicos, o que garantiu ao homem uma aposentadoria bastante confortável. Tanto que as autoridades descobriram que a residência do casal nas Ilhas Baleares era apenas uma casa de férias, e muito luxuosa, diga-se de passagem, viu pessoal? Bom, o encontro deles resultou em um namoro que durou pouco mais de 2 anos, quando finalmente em janeiro de 2016 o Horst finalmente pediu a Svetlana em casamento, e é evidente que ela aceitou rapidamente o convite. Mas tão logo os dois assinaram a união matrimonial, os problemas de convivência começaram. O primeiro deles foi em relação à moradia. Enquanto ela queria ficar definitivamente na ilha, ele queria passar algumas semanas apenas. Bom, as brigas se tornaram constantes e por diversas vezes as autoridades foram acionadas ao endereço do casal para tratar de denúncias de violência doméstica. Mas por mais estranho que possa parecer, os oficiais sempre encontravam os dois igualmente machucados. A Svetlana não estava para brincadeira e sentava a mão no marido. E o Horst também não levava desaforo para casa e sentava a mão na mulher. Os dois viviam essa relação conturbada e o homem estava sempre criticando a esposa
por conta da sua relação com o cachorro. Ele não gostava nada da maneira afetuosa que ela tratava o animal. Ela abraçava, beijava, carregava no colo e etc. E o marido achava aquele comportamento completamente absurdo. Bom, nesse meio tempo, pessoal, as análises da perícia técnica foram concluídas e também o relatório do médico legista ficou pronto. E com base em todas essas descobertas, as autoridades trouxeram a Svetlana para interrogatório novamente. Ela admitiu que fazia uso de entorpecentes pesados. Ela riu, chorou, falou em 2 ou 3 idiomas diferentes. Enfim, ela estava completamente transtornada. Mas as coisas saíram mesmo do controle quando as autoridades contaram para a mulher que já tinham recebido os relatórios técnicos e que sabiam que o homem não tinha sido atacado pelo cão em razão de uma discussão conforme ela havia contado inicialmente. A primeira coisa que os profissionais descobriram foi que o Horst tinha passado por uma cirurgia em sua traqueia recentemente, e isso o impossibilitava de gritar. Outra descoberta impressionante foi que o relatório do legista apontava que o homem tinha diversos ferimentos de faca por seu corpo. E como não haviam ferimentos defensivos, era provável que ele tivesse sido drogado antes do ataque de fato acontecer. As análises nas feridas maiores, aquelas que iam até o osso, eram incapazes de comprovar mordidas de cachorro. E o relatório explicava ainda que elas poderiam facilmente ter sido feitas com uma faca de cozinha, a mesma que foi utilizada para atingir a vítima. Mas a essa altura a Svetlana nem estava mais prestando atenção, e quando os policiais sugeriram que, na verdade, ela foi a responsável por tirar a vida de seu marido e alimentar seu cão com partes dos braços e pernas dele, ela surtou completamente. Em decorrência de tudo isso, a mulher foi internada em uma unidade psiquiátrica do hospital local, depois de sofrer um episódio psicótico, e a suspeita das autoridades era de que esse surto tivesse sido causado por bebedeiras e uso de entorpecentes. Alguns vizinhos conhecidos do casal contaram que a mulher fazia uso de medicamentos antidepressivos, e embora seus médicos tivessem orientado que ela não misturasse os medicamentos com bebidas alcoólicas, ela ignorava totalmente as recomendações e comumente bebia e se medicava quase que ao mesmo tempo. Bom, a Svetlana permaneceu por alguns dias detida nessa unidade psiquiátrica, enquanto a promotoria montava um caso robusto contra ela. Mas por outro lado, ela também recebeu diversas visitas de sua equipe de defesa e foi orientada sobre como estava o andamento do processo e todas as descobertas da equipe de acusação. No dia 5 de abril, o psiquiatra responsável por monitorar a mulher emitiu um relatório ao juiz distrital atestando que a Svetlana estava apta a comparecer ao tribunal e responder por seus atos. Com isso, no dia 7 de abril de 2016, ela compareceu diante do magistrado e, ao ser questionada sobre como se declarava, ela contrariou totalmente sua equipe de defesa e o acordo que eles pensavam em fechar com a promotoria, e, portanto, se declarou inocente de todas as acusações contra ela. E por essa razão, o seu caso foi a julgamento. Por conta de suas declarações contrastantes e sem qualquer sentido, o juiz do caso decidiu negar a fiança e manteve a mulher em prisão preventiva até a data de julgamento. O julgamento só teve início 3 anos depois, em junho de 2019. A defesa se inclinou em questões relacionadas à violência doméstica e alegou que assim que os dois se casaram, o Horst começou a maltratar sua esposa, o que agravou ainda mais a dependência que ela tinha por entorpecentes. De acordo com os advogados, a Svetlana contava com o amparo emocional de seus únicos amigos verdadeiros, seus cachorros, e até mesmo isso incomodava seu marido e fazia com que eles brigassem e ela fosse ferida física e psicologicamente pelo homem. A defesa apresentou também ao tribunal a narrativa de que, naquele dia, houve uma briga e o cachorro da família avançou sobre a vítima e dilacerou seus braços e pernas,
e que, na verdade, o homem veio a óbito em decorrência da hemorragia causada pelos ferimentos. Os advogados foram além e apresentaram o passado conturbado da mulher e suas decepções amorosas, onde ela sempre teria sido vítima de rapazes tóxicos e abusivos. Eles também afirmaram que ela era uma mulher triste, infeliz e com diversos traumas que a impediam de viver sua vida de forma plena. Em seu momento de fala, a Svetlana afirmou que em 2 outros momentos no passado, seu cachorro já tinha atacado seu marido por outros motivos. Ela alegou que o animal era extremamente protetor com ela e que em diversas ocasiões seu marido era violento e maltratava o cachorro. E esse era mais um motivo pelo qual o animal não se sentia confortável com a presença do homem. Além disso, ela contou que após o ataque, ela entrou em pânico e não sabia o que fazer, e naquele momento de desespero tentou tirar sua própria vida. Então tomou uma elevada dose de remédios com vodka pura, mas ficou desorientada por várias horas, e foi por esse motivo que ela demorou tanto para chamar a polícia. Quando ela conseguiu acionar as autoridades, já tinha se passado várias horas, e ela deu inúmeros depoimentos distintos porque ainda estava sob o efeito da mistura do álcool com os medicamentos. Antes de terminar, a defesa apresentou ainda um laudo de um legista que foi contratado pelos advogados e o profissional foi chamado para testemunhar. Ele afirmou que não havia indícios de ferimentos à faca na região dos ossos dos braços e pernas da vítima, e mais para a superfície haviam marcas de mordida, o que comprovava que o homem teria sido atacado pelo cão. Bom, a promotoria, como já é de se imaginar, trouxe um caso totalmente diferente. A primeira coisa que eles disseram foi que sim, de fato, o homem morreu por conta de hemorragia, mas que o laudo do patologista apontava que a causa do sangramento foram os diversos golpes de faca que ele recebeu, e também os cortes profundos em seus braços e pernas. Os promotores apresentaram rapidamente a evidência de que o homem havia passado por uma cirurgia de traqueia poucos dias antes do ataque e estava impossibilitado de falar alto e muito menos gritar, o que naturalmente afastava a hipótese de uma briga, a menos que ela acontecesse em forma de mímica. Para a promotoria, a Svetlana premeditou o ataque e fez o uso de álcool e entorpecentes apenas para dar a coragem necessária para executar o plano que já estava traçado haviam várias semanas. Inclusive, em uma conversa de bar com um desconhecido algumas semanas antes, ela teria oferecido 40 mil euros para que o rapaz fizesse o trabalho sujo e tirasse a vida de seu marido. A defesa protestou dizendo que tudo isso era apenas especulação, uma vez que o tal rapaz não concordou em testemunhar para a acusação e depois ele não foi encontrado no endereço fornecido aos oficiais. Sobre essa acusação, a mulher se defendeu explicando que o homem em questão era um conhecido traficante da região que teria oferecido para que ela se tornasse cliente dele, mas que ela teria recusado, e ao dizer que o entregaria para a polícia, ele teria ficado com ódio dela. E quando soube do caso do falecimento de seu marido, ele teria procurado a polícia para contar essa grande mentira, e a prova disso era que ele não estava sendo localizado pelas investigações. Bom, a promotoria prosseguiu e explicou para o tribunal que primeiramente a acusada teria drogado seu marido e em seguida desferido diversos golpes de faca em seu corpo. Não satisfeita com essa atitude fria e cruel, ela teria dilacerado os braços e pernas da vítima e alimentado o cão com as partes imediatamente após o ataque. Como se tudo isso não fosse bizarro o suficiente, a promotoria alegou que o homem ainda estava vivo e aquilo tudo seria um filme de terror, porque ele não estava conseguindo gritar, estava bastante machucado por conta dos golpes em seu corpo e com bastante sofrimento ele estava presenciando sua esposa maluca retalhar parte de seus braços e entregar ao cachorro para degustação. Essa explicação foi apresentada porque a autópsia foi capaz de provar que não havia ferimentos defensivos, ou seja, a vítima nem sequer tentou se defender do ataque
em nenhum momento. Os promotores apresentaram ainda evidências de que a mulher demorou horas para acionar a polícia e a acusaram de obstrução da justiça ao contar uma história totalmente diferente a fim de colocar as autoridades no caminho errado das investigações. De acordo com os documentos, a vítima teria perdido sua vida por volta de 9 ou 10 horas da manhã, mas o telefonema para as autoridades só aconteceu na parte da tarde. Para fortalecer a acusação, eles apresentaram ao tribunal diversas fotos da acusada nas últimas semanas antes do ataque. Ela tinha postado inúmeras fotos em suas redes sociais com seu cachorro e também em barzinhos pela região, e em nada ela se parecia com uma mulher triste e sofredora. Antes de se sentar, os promotores entregaram ao juiz um laudo psiquiátrico que apontava que a mulher não tinha nenhum transtorno significativo ou que pudesse levar a um surto capaz de conduzi-la a tirar a vida de outra pessoa. Para terminar, os promotores questionaram a mulher sobre o testamento da vítima, cujo teor apontava que os únicos herdeiros de todos os seus bens eram a sua esposa e seus animais. Fora o cachorro, a família tinha um gato também. Svetlana se defendeu alegando que tinha sim conhecimento sobre o testamento, mas que nunca tiraria a vida de ninguém, principalmente por dinheiro. A promotoria lembrou o júri de que ela tinha acabado de dizer que seu marido maltratava o cachorro e que não tinha nenhum carinho por ele, e que o cãozinho era apegado exclusivamente a ela. Então não fazia muito sentido ele colocar a mulher e o animal no testamento, já que ele odiava o bichinho. Apesar de todas as acusações apresentadas pelo caso da promotoria, em suas considerações finais, a defesa lembrou o júri de que eles deveriam se atentar sobre um detalhe muito importante. Quando os investigadores enviaram as amostras para o laboratório da Universidade de Madrid, o laudo apresentado mostrou uma quantidade não muito significante de medicamentos no sistema da vítima, o que colocava em descrédito a ideia de que o homem teria sido dopado e em seguida atacado. Os promotores até apresentaram ao tribunal uma análise médica que dizia ser possível ele ter sido dopado com aquela quantidade de medicamentos, mas não haviam provas efetivas de que foi realmente isso que aconteceu, e o júri deveria levar isso em consideração. No dia 22 de junho de 2019, o júri se retirou e voltou com o veredito de culpado. A promotoria solicitou uma pena de 25 anos de prisão, alegando que o falecimento da vítima tinha acontecido de maneira cruel, mas o júri considerou que não houve comprovação de que a acusada tivesse dopado sua vítima, visto que a quantidade de medicamento em seu sistema era baixa, e isso não o impediria de se defender. O júri também considerou que não foi provado que a mulher cortou as partes e as deu ao animal enquanto o homem ainda estava vivo, ou mesmo após o seu falecimento. Isso afastava a hipótese de crueldade, mas o júri também afastou a ideia da defesa de que o homem veio a óbito em decorrência de um ataque do animal e que a mulher estivesse totalmente isenta de culpa. Com isso, a promotoria solicitou uma sentença de 14 anos e a defesa, por outro lado, solicitou que fosse reduzida para 10 anos. Quase uma semana depois, na audiência de sentença que aconteceu no dia 28 de junho de 2019, o júri considerou que a vítima teve poucas chances de se defender em decorrência de sua idade e seu estado de saúde, e por conta disso, atendeu ao pedido da promotoria e sentenciou Svetlana Batukova a 14 anos de prisão. A equipe da defesa recorreu da sentença, alegando que o júri foi contaminado e que seria necessário um novo julgamento. Além de acusar o júri, a defesa alegou ainda que o juiz do caso foi imparcial e permitiu excessos da parte da promotoria e fez vista grossa a diversas provas apresentadas, e permitiu que os promotores ignorassem diversos direitos constitucionais da sua cliente. Já a promotoria se manifestou também sobre esse recurso e esclareceu que a mulher foi julgada de maneira legal e condenada por um júri de 7-2,
e que todos os seus direitos foram respeitados. Além disso, as intenções da defesa não eram das melhores, uma vez que a condenada era estrangeira, e anular o julgamento e marcar uma nova audiência poderia resultar em sua fuga do país. Cerca de um ano depois, no primeiro semestre de 2020, o Tribunal Superior julgou o recurso e descartou todos os argumentos da defesa, mantendo tanto a condenação quanto a sentença. O Tribunal Superior atestou que não houve falhas no júri e que o juiz responsável pelo caso também respeitou a legislação em todas as etapas do julgamento. E por conta disso, a condenada segue cumprindo sua sentença em uma prisão federal. E assim como eu, vocês devem estar se perguntando onde é que foi parar o cachorro e o gato da família. O que teria acontecido com eles? Bom, pessoal, a única informação disponível é que os animais foram abrigados em um abrigo estadual e ficaram sob responsabilidade do Estado por todo o período das investigações. Mas um fato curioso foi que quase 2 anos após o incidente, no ano de 2018, os dois misteriosamente fugiram do abrigo e nunca mais foram encontrados. Inclusive, foi até levantada a suspeita de que a Svetlana tivesse pagado algum funcionário público para sumir com os animais e atrapalhar as investigações. Mas o responsável pelo local disse aos oficiais que a fuga dos bichinhos foi um acidente, e a verdade é que ninguém nunca soube explicar direito o que foi que definitivamente aconteceu com eles. Mas enfim, se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.